Olá, aqui é Túlio Faria do Dev Planner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre açúcar sintático, tá? Então eu vou falar sobre o conceito de açúcar sintático em linguagem de programação e depois eu vou mostrar alguns exemplos em JavaScript, tá? Para tirar um pouquinho algumas dúvidas, principalmente em relação ao async await, que é um açúcar sintático no JavaScript, tá? Então, aliás, esse vídeo, a ideia dele aqui surgiu porque eu comento no vídeo sobre assincronismo, que a gente vai deixar o link aqui para vocês, onde a gente fala sobre o callbacks, né, que é uma forma de sincronismo, promises, e eu comento sobre o async await ser um açúcar sintático, né, construído utilizando como base aí as promises, tá? Então, dito isso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre açúcar sintático, o que é e o porquê que existe isso em linguagem de programação. A primeira vez que eu ouvi esse termo faz bastante tempo, foi até na faculdade, e na verdade foi um projeto que eu fiz com um professor meu na faculdade, e a gente descobriu um problema bastante estranho, tá? Então até o Júlio, a gente já fez um vídeo aqui no canal, a gente descobriu um problema bastante estranho, na verdade ele descobriu um problema interessante, e aí ele me explicou o que tinha acontecido. Basicamente, acontecia o seguinte, a gente tinha um código em Java, eu não sei escrever código em Java mais, mas vamos supor que a gente tinha uma variável aqui em Java, variável 1, e aí eu queria pegar uma string e concatenar com outra. Em Java normal, na época, né, já faz bastante tempo isso, o que acontece? Essa expressão, ela era válida, porém, quem entendia mais a linguagem falava, olha, quando você faz isso, você tem um açúcar sintático. E aí ele me explicou, falou, isso aqui é um açúcar sintático e tal. E como que a gente descobriu que isso era um açúcar sintático e por que a gente chegou nesse assunto? Porque em um lugar que a gente foi rodar esse código, deu problema. Então, e aí a gente falou, pô, mas se a linguagem toda, né? Então, se a linguagem toda, ela deveria funcionar em todo lugar, por que deu problema aqui? E aí o que a gente descobriu? Que a versão da linguagem adicionou isso como açúcar sintático, mas naquela versão, naquele dispositivo que a gente estava rodando em Java, né, então na época dos Javas MEs, etc., bem antigo, a gente descobriu que não tinha suporte a essa forma. E aí você tem que usar o concat, tinha que fazer um monte de coisa, string append, então assim, era uma complicação, na verdade você não podia escrever assim, era algo como, eu não sei se eu estiver cometendo um erro aqui muito grave, mas eu vou mostrar os exemplos em JavaScript para ficar melhor. Mas era algo assim, né, então você tem uma string, aí você tem que dar um concat na outra string aqui, fica até o VS Code dar uma... Se eu estiver escrevendo errado, tudo bem, tá? A ideia aqui é vocês entenderem que essa estrutura, essa forma de escrever, a ideia dela era o conceito que eu vou falar agora para vocês sobre açúcar sintático. A intenção dele é ficar mais claro do que essa outra forma. Então o açúcar sintático, ele na verdade, ele não adiciona funcionalidade, entre aspas, na linguagem, mas ele transforma uma coisa, transforma um trecho de código ou uma operação que você vai fazer no seu código para alguma coisa mais clara, mais concisa ou mais fácil de ler. Então o que acontece? No JavaScript, por exemplo, a gente tem vários, aliás, açúcar sintáticos. Um deles, por exemplo, que é bastante interessante, é o seguinte. Imagine que a gente tem um objeto aqui e eu tenho uma key1 AA e uma key2 BB. Se eu quero pegar e criar um key1 com o valor de key1, eu vou passar aqui ponto key1, eu vou usar essa estrutura. Porém, existe o açúcar sintático do Destructuring Assignment. Destructuring Assignment. Que na verdade é um açúcar sintático. Então, ao invés de fazer da forma que a gente tinha feito anteriormente, deixa eu só colocar aqui, ó. Vou deixar isso aqui guardado, só pra gente... Ao invés de fazer como a gente tinha feito na linha anterior, a gente vai fazer que 1 é igual ao objeto. Então reparem que ele está mais conciso, está mais fácil de ler, né? Então eu tenho menos código, quando eu estou menos verboso, ele fica mais fácil de ler e fica, de certa forma, evita erros de código, né? Então, se a gente deixa a forma mais concisa, mais clara de escrever código, fica muito mais fácil a gente escrever esse código, né? Então, o Destructuring Assignment ele é um exemplo aqui de açúcar sintático. Uma coisa que é bastante interessante
Depois, né, então, essa estrutura aqui, ela é processada, né? Então, antes de executar de verdade, a gente tem alguns processadores que a linguagem utiliza para checar sintaxe, etc. E aí ele faz essa tradução para a forma correta, né? Para a forma correta, entre aspas, ou para a funcionalidade da linguagem, tá? Então, ele faz essa conversão disso para essa forma daqui, tá? Então, existe essa conversão por baixo dos panos ali sobre essa operação. Então, é bastante legal. E em alguns lugares o pessoal comenta que isso é você tirar o açúcar, né? Então, um desugaring, né? Então, você remover esse açúcar e quando você usa um açúcar, o pessoal fala que você está deixando mais doce o seu código, né? Então, está adoçando o seu código para uso humano, né? Então, para ficar mais legível para seres humanos aí. Bom, legal, a gente viu aqui o Destruction Assignment, mas quais outros exemplos que a gente tem aqui em JavaScript que seriam legais da gente explorar? Um outro exemplo bacana é o seguinte: se eu tenho um vetor, o item 1, vamos pôr só 2 itens, item 2, se eu quero, de maneira geral, utilizar um for, tá? A gente sabe que tem um for each, etc., mas vamos supor que eu quero usar um for para esse array. O que eu vou fazer? Eu vou ter que criar aqui um let i igual a 0, i menor que array.length, i mais, e sei lá, console.log, array na posição i. Tá? Então eu tenho essa estrutura aqui, que, reparem, ela é bem chata, né? Então ela é bem... Ó, ele escreveu aqui item 1 e item 2. Então ela não é tão legível por humanos, digamos assim. Apesar de a gente ter experiência com programação, a gente sabe o que está acontecendo, mas reparem que ela é verbosa, né? Então ela é um pouquinho mais verbosa do que poderia ser. E aí um açúcar sintático nesse sentido é o seguinte: for, o que a gente pode usar? A gente pode usar o for of. Então, let item of array console.log item. Então, olha só que interessante. Ao invés de escrever isso, a gente está escrevendo isso, tá? Então é muito legal esse tipo de situação, tá? A gente deixa o código mais legível, mas ele é um açúcar sintático. Por baixo dos panos, é bem provável que esse código aqui, ele é convertido em alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Const item é igual array na posição i, e o nosso código volta para cá. Tá? Então, por que disso? Por que eu fiz essa desconstrução dessa forma? Porque se a gente fosse trocar o código só do miolinho aqui do for, seria essa construção, né? Então, só para a gente ter uma ideia do que está sendo convertido aqui. Então, de novo, o açúcar sintático, ele adiciona a possibilidade de colocar mais legibilidade no código, tá? Então, isso é muito legal. E aí, o que acontece? Uma coisa que no JavaScript a gente tem também, quando a gente tem essa questão do açúcar sintático, a gente tem até um estilo diferente, que é o que acontece com o async await. Então, olha só, eu vou fechar aqui esse arquivo, deixa eu criar um outro arquivo aqui, vou chamar ele de async. Então, vamos supor o seguinte, vamos criar um exemplo aqui, eu vou criar uma função sleep, que eu passo um tempo aqui, e ela vai retornar para mim uma promessa. Então, return new promise. Eu dei um enter aqui, eu poderia ter feito na mesma linha, mas é só para mostrar para vocês. Eu vou ter uma resolve e uma outra função, e set timeout, e vou chamar aqui só resolve e passo o time. Qual que é a ideia dessa função? Ela é uma promise, então se eu chamar ela aqui, por exemplo, com um segundo, e usar o then depois, e passar uma arrow function aqui no then, eu consigo dar um console.log, finish, vamos só ver aqui, node async. Então ela vai esperar um segundo e vai rodar o código finish. Legal, funciona super bem. Vamos fazer o seguinte, console.log, start, e vamos rodar aqui novamente, só para a gente ver como é que ficou. Então ele sai start, depois finish. Legal, funciona bacaninha, né? Funciona até que legal aqui. Porém, reparem que o código ainda está
ele tá meio verboso, né? Então ele não é tão claro para ler. E a gente está falando aqui de uma operação assíncrona após a outra. Então, se a gente fizer várias operações assíncronas, vai ficando cada vez mais difícil de ler, porque eu poderia dar um return sleep 200, por exemplo. Eu poderia fazer um then aqui de novo. A gente pode ir complicando, né? Vamos lá. Então a gente pode ir complicando. Então o que acontece? A gente percebe que o código vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, reparem como que ele vai ficando cada vez mais complexo. Eu vou tirar essa parte aqui só para a gente reescrever ele aqui para entender um pouquinho. Então o que acontece? Vamos supor que eu queira escrever isso de forma utilizando o async await, né? Então, como que eu posso criar essa versão aqui um pouquinho mais interessante com async await? Então, só para a gente saber que isso aqui é assim que funcionam promises, né? Então, se você tiver dúvida sobre promises, a gente tem um outro vídeo que a gente só fala sobre assincronismo. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho uma função minha aqui, que é uma função assíncrona, e ela tem essa característica aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente adiciona aqui o async na frente dela. Legal. Essa função assíncrona, se eu colocar um console.log nela, na função, vamos ver o que acontece. Olha lá que legal, async function, se eu chamar promise undefined. Então, olha só, a gente aqui já tem uma ideia, né, uma dica que uma função assíncrona, quando eu coloco esse async, né, essa keyword aqui, transforma essa minha função em uma promise. Né? Ou ainda, ela transforma essa função em alguma coisa que retorna uma promise. Se a gente fizer a mesma coisa com sleep, vamos só para a gente saber aqui, console.log, sleep 10. Reparem que aqui a gente tem um pending, porque aqui a gente colocou um async, mas não fez nada assíncrono dentro. Mas reparem que a assinatura é a mesma. Então, essa função que retorna uma promise, ela é equivalente aqui a essa função com o async. Tá? Legal isso, né? Então a gente já está entendendo aqui que a gente está criando o açúcar sintático, digamos assim, do async await, ele é construído sobre promise. Tá? Então, promises já era uma forma mais interessante do que callbacks. Então, a ideia aqui foi aproveitar esse conceito que já estava bem estabelecido para colocar uma forma ainda mais legível de se ver um código assíncrono. Beleza, fiz aqui só para a gente testar. Vamos continuar aqui dentro da função. Então, se a gente quisesse fazer essa mesma ideia aqui, o que eu poderia fazer? Console.log start. E se eu quero esperar esse um segundo aqui, eu posso fazer um await 1000 e depois console.log finish. E aí, se eu rodar essa função, então eu vou tirar aqui o console.log, a gente já provou que ambos retornam uma promise. Então reparem que agora ele vai fazer o start, vai esperar novamente um segundo e vai chamar o finish. Se a gente quisesse transformar esse trecho aqui, que a gente tinha feito antes de teste, e deixar ele mais próximo dessa função assíncrona, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o seguinte, const promise function. Então vamos supor, eu quero deixar ele mais próximo da mesma forma que foi construída aqui. Né? Então essa função também retornar uma promise e tudo mais. O que acontece? Se a gente não retornar nada aqui, se a gente só fizer isso aqui, se eu der um console.log na minha promise executada, reparem que ele volta undefined. Então reparem que ele não volta a mesma coisa que o async function aqui retornou. Então se eu quiser fazer essa promise function do jeito mais adequado, né, então que seria uma conversão desse açúcar sintático para uma sintaxe de promise, o que eu deveria fazer? Um possível caminho aqui seria criar uma promise e já resolver essa promise com alguma coisa. E escrever o código dentro dessa promise.
Então, a gente poderia fazer dessa forma aqui. Tá? Então, essa já seria um potencial caminho aqui para a gente. Então, reparem que ele tem um promise pending. Tá? Então, esse já é um potencial caminho para a gente escrever essa função da forma desaçucarada. Né? Então, tirar o açúcar dela. Legal. E aí, o que eu posso fazer mais? Tá? Eu posso dar um return nesse sleep aqui. Tá? Então, essa minha promise retorna uma outra promise. Então, eu vou encadeando promises. Inclusive, se eu quisesse retornar um valor, né? Então, eu deveria ter colocado um return aqui. Vamos rodar novamente. Ó, agora tá bonitinho. E reparem que agora a gente segurou direitinho o código, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O comportamento estava até diferente. Não, tá a mesma coisa. Tá, então, ó, return, o sleep. A gente vai fazer mais um teste aqui agora. Vamos supor o seguinte. Por algum motivo, no nosso código aqui, a gente quer que esse tempo ele volte. Né? Então, geralmente a gente faz operações assíncronas para retornar um dado, para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma função myRow function aqui e eu vou voltar o tempo para a função que me chamou. É só para a gente testar. Tá? Então, ao invés de não retornar nada, eu vou voltar um valor. Então, eu vou fazer o seguinte, const n aqui de number, vamos chamar de timer, de time mesmo aqui. E aí, quando eu fizer o finish, vou colocar o time aqui. Então vamos ver, ó, reparem que o finish terminou aqui com 1000. Vou colocar um com 500 só para a gente saber a diferença. Então o que acontece agora? Nesse segundo código, quando ele passar esse processo de desaçucarar o código, ele vai usar esse valor. Então ele vai trazer o valor para cá, né? Então time, que vai vir do resolve, né? E eu consigo usar esse valor aqui. Vamos rodar novamente. Então reparem que ele sai direitinho. Vamos colocar um finish. Vou pôr um 1 aqui na frente do finish, só para a gente saber. E um 2 aqui. Então olha só, a gente já sabe aqui qual foi o valor que foi chamado. Mas o grande detalhe aqui, o que tem que ficar bastante claro para vocês, o que é o açúcar sintático? Então ele é um recurso da linguagem para deixar uma forma alternativa, ou mais clara, ou mais concisa de escrever uma operação, tá? Então mais legível por humanos, igual aqui, né? Se eu fosse escrever esse código com promise, eu faria isso, e aí, enquanto eu posso fazer com async await dessa maneira aqui. Tá? Então fica muito mais concisa. Ponto 2, porque você deve estar se perguntando por que a gente fez ele retornar a promise aqui, tá? É só para ele deixar como async, porque a gente pode fazer uma outra coisa. Eu poderia criar, por exemplo, uma outra função e chamar essa operação assíncrona. Então posso ir encadeando também as chamadas de funções assíncronas, então é legal. A gente já recriou da forma adequada aqui. Bom, um outro conceito que é legal, que até foi bastante interessante, que uma forma interessante de olhar para açúcar sintático é que se a gente arrancasse ele da linguagem, a linguagem teria o mesmo poder. Isso é uma coisa bem interessante. De novo, se a gente tirar o açúcar sintático, se não me engano, isso está até tá descrito acho que na Wikipedia, se não me engano, mas é um conceito interessante se a gente for avaliar o porquê que ele é chamado de açúcar sintático e não sintaxe de verdade da linguagem. Porque se a gente tirar o açúcar sintático, ele não diminui o poder da linguagem. Então, quando a gente tira o async await do JavaScript, o JavaScript não vai perder essa característica de assincronismo, essa forma de gerenciar assincronismo. Simplesmente a gente está tirando uma forma mais fácil de fazer assincronismo. Quando a gente tira Destruction Assignment, a gente não está tirando o poder da linguagem. A gente está tirando uma forma mais clara, mais concisa ou alternativa de mostrar um trecho de código. Então isso é bastante interessante. É uma coisa que dá para a gente tirar da linguagem de uma maneira mais fácil, sem que ela perca poder. Né? Então ela não vai perder nada. A linguagem em si, né, ela não vai perder nada. Tá? Então isso é bastante interessante a gente saber e entender. E um detalhe que é bastante legal, o problema que aconteceu comigo lá no passado é uma coisa interessante a gente ter em mente hoje. Né? Então se você for rodar algum tipo de construção que é um açúcar sintático,
e aquele ambiente, aquele dispositivo não suportar aquilo, pode ser que você tenha um problema também, né? Então, às vezes até na mesma linguagem, mas o dispositivo implementa de uma maneira diferente. Então, foi isso que aconteceu com a gente no passado. Na época era muito mais difícil de debugar, de depurar um código, então a gente gastou bem mais tempo, e na verdade nem foi eu que gastei, né? Nesse caso foi o Júlio, mas deu muito mais trabalho, então foi muito mais difícil de achar, né? Então, e de descobrir isso, porque geralmente a gente descobre a forma mais simplificada, entre aspas, mas é o que mais faz sentido pra gente, né? Então, se a gente for pensar o que é mais parecido com a linguagem natural nossa, é escrever código assim e não assim, né? Então, é muito mais natural a gente ler para olhar e tender a fazer um código com async await do que com promise. O detalhe bastante importante, e agora relacionado ao async await, tá? É lembrar sempre que o async await continua sendo assíncrono, tá? Então, ele parece síncrono, mas ele continua sendo assíncrono, como a gente replicou aqui, a gente sabe que promises são assíncronos, tá? Então, ele não vai bloquear o teu código, ele não vai travar a sua linha de execução principal, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui um console.log end e rodar, a gente percebe sempre que o end roda antes dos finishes. Então, antes, ele não vai travar esse cara aqui pra gente, tá? Então, ele não trava esse código aqui, tá? Então, que é a grande importância do código assíncrono, como a gente explicou no outro vídeo que eu vou deixar na descrição. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui é um pouquinho sobre o que é o açúcar sintático, tá? Então, em alguns exemplos aqui em JavaScript. É bastante interessante, tá? É um conceito bem legal. Se você não conhecia ou conhecia, deixa seu comentário aqui embaixo, conta pra gente se você já sabia dessa técnica, se você sabia que tinha esse nome. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever também, já curte o vídeo, manda para um amigo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais!